trabalho como determinante do processo saúde-doença. Ana Cláudia Moreira Cardoso. Resumo. O trabalho como determinante do processo saúde-doença. Pretende-se analisar como, no contexto atual, as condições organizacionais e físicas do trabalho, as situações e as relações de trabalho e as formas de gestão estão determinando e contribuindo para o adoecimento dos trabalhadores. Para compreender uma relação tão complexa, discute-se a necessidade de empreender olhares diferentes e complementares. Assim, a partir do depoimento de uma trabalhadora adoecida pelo trabalho, pretende-se construir um diálogo com alguns estudos teóricos que tratam da relação entre a atividade do trabalho e a saúde do trabalhador, sendo analisadas, ainda, as informações teórico-metodológicas de pesquisas internacionais que têm como foco a saúde do trabalhador. Uma vivência do trabalho no contexto atual. Este artigo se inicia com o relato de uma trabalhadora do setor bancário que está em licença para tratamento de saúde há 2 anos e 5 meses. Paula sempre quis ser superintendente, para isso, investiu muito em sua formação. A bancária realizou cursos de marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, de Recursos Humanos no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC, de especialização na área de finanças na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e de pós-graduação em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Praticamente todos eles foram financiados pela trabalhadora, e, sempre que ela acabava um curso, o seu coordenador lhe dizia: "Ótimo, qual será o próximo?" No seu trabalho, cada vez que ela conseguia alcançar um bom resultado em uma agência, seu chefe a mandava para outra agência, considerada problemática, para torná-la rentável e com resultados positivos. Além disso, Paula relata que tinha um número cada vez maior de clientes. Pouco antes da sua licença, era responsável pela folha de pagamento de 267 grandes empresas, além de gerenciar cerca de 400 funcionários, sendo 72 gerentes diretos, ou seja, ela era responsável por qualquer problema com um desses clientes ou trabalhadores. Como reconhecimento pelo seu bom trabalho, mediante o alcance das metas, ganhava cada vez mais clientes em mais estados para administrar, não tendo mais tempo para sequer almoçar, nem responder e-mails. Muito menos para sua família e amigos. Foi quando deslocaram Paula para trabalhar no Rio de Janeiro, na época da implantação das unidades de polícia pacificadora, UPPs. O motorista que a acompanhava até o trabalho várias vezes ia à frente, para ver se era possível entrar nas agências em que ela trabalhava, localizadas nos morros do Jacaré, Macaco e Borel. Paula, ao voltar para o hotel em que se hospedava, estava esgotada e ainda tinha todos os e-mails do dia para responder, somar a produção diária, cobrar os que deixaram de fazer, entre outras pendências. Ela se sentia muito cansada, com fadiga, dores de cabeça, no ombro, tontura e vontade de sumir, confessando ter desejado se jogar do 27º andar do luxuoso Hotel Otton. Mas queria se mostrar firme e precisava atingir a meta, ou seria humilhada na reunião semanal do banco. Eu alcançava todas as metas impostas, sei que consegui fazer muito resultado para o banco. Mas também foi assim que o banco foi tirando as horas da minha vida e da minha família. Eu não tinha mais tempo para nada. Fui sentindo que minha energia estava acabando. Cansada de tudo e não vendo mais saída, Paula tirou licença para realizar uma cirurgia da bexiga, que já era solicitada por seu médico há 3 anos e por conta da carga de trabalho, não conseguira fazer. Quando se afastou para realizar o procedimento cirúrgico, a bancária passou a ser atendida apenas pelo Departamento de Recursos Humanos do banco e a receber números de protocolos. Tal situação, agravada por seu histórico no trabalho, a deixou transtornada. Meu cérebro entrou em pane mental, tive um branco, tive surto e síndrome do pânico. Naquele momento, me levaram a um psiquiatra, que detectou que eu estava com estresse profundo, correndo risco de a minha mente nem se recuperar. A comunicação de acidente de trabalho, CAT, foi aberta pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo e, ainda assim, o banco informou ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que não tinha recebido o documento. Paula relata tristemente suas idas aos peritos do INSS, um ortopedista, outro otorrino. Nenhum quis ouvir o que eu tinha para contar, minha experiência no trabalho, meus sintomas e minhas dores. Os médicos não consideram o que os trabalhadores falam. Até que, numa terceira perícia,
ela começou falando à médica que, se não pudesse novamente contar o que estava sentindo e o que estava acontecendo, iria embora e desistiria. Nesse momento, a médica se propôs a ouvi-la e explicitou que não conhecia muito sobre adoecimento mental ou, especificamente, sobre a síndrome de Burnout, mas solicitou que Paula deixasse com ela o material sobre o assunto para que pudesse pesquisar. Da parte da empresa, explicita Paula, silêncio total. Nenhum telefonema. Até hoje a CAT não foi aberta, e ela permanece licenciada em função da sua cirurgia na bexiga e não do adoecimento mental. Entretanto, o diagnóstico de Burnout foi dado por 2 médicos psiquiatras. Hoje em dia, eu nem consigo passar na frente do banco, afirma Paula. Após o diagnóstico, Paula tentou tratamento com vários remédios, Venvance, Dormonide, Dalmador, Frontal XR, Lyrica, Aropax, Razapina e Quetiapina, que desencadearam efeitos colaterais, como melancolia e diminuição do desejo sexual. Isso se refletiu em seu relacionamento familiar, tanto emocional como financeiro. Afinal, a conta mensal com remédios chega a R$ 600 mensais. Desde que iniciou o tratamento, houve pouca melhora, e alguns medicamentos passaram a ser ministrados em doses elevadas. No que se refere aos impactos na família, eles vão ainda mais longe. Uma de suas filhas tentou o suicídio, dizendo que não aguentava mais ver a mãe sem reagir e cada vez mais debilitada. Ela é muito jovem e não conseguiu entender que eu não tinha condições de reagir, mesmo com os remédios, relatou Paula. Um dos últimos incidentes antes de sua licença ocorreu na noite anterior à visita a um cliente, que ela faria com seu coordenador e um gerente, quando recebeu um e-mail contendo um relatório, às 22 horas. No dia seguinte pela manhã, a primeira coisa que ele lhe perguntou foi se ela havia lido o relatório. Diante da resposta negativa, conta que foi destruída e criticada durante 30 minutos. À noite, quando enfim conseguiu ler o relatório, Paula viu que era uma avaliação de desempenho e que ela era a funcionária mais bem avaliada. Para demonstrar que a extrema pressão é sentida por grande parte dos funcionários, ela conta que em julho uma amiga do banco lhe telefonou e disse que não aguentava mais o trabalho, a pressão da supervisão, as dores e o mal-estar. Disse que estava pensando em pedir demissão e gostaria de saber se Paula aceitaria abrir com ela um negócio próprio. O problema é que, 2 semanas depois, a amiga teve um acidente vascular cerebral, AVC, e permanece incapacitada até hoje. Assim, Paula termina seu relato: eu não nasci assim, eu adoeci. O banco foi me sugando. A fala de Paula fornece elementos para a realização de diversas reflexões relacionadas com a saúde do trabalhador, a relação entre a atividade do trabalho e a saúde, os impactos do adoecimento na família, a forma como a sociedade lida com o adoecimento mental, a vivência do trabalhador em relação ao processo de adoecimento, o processo de perícia do INSS, entre outros. Este artigo abordará preferencialmente o impacto do trabalho no processo saúde-doença. Assim, o objetivo será analisar como, no contexto atual, as condições organizacionais e físicas do trabalho, as situações e as relações de trabalho e as formas de gestão determinam e contribuem para o adoecimento dos trabalhadores. Para tanto, será buscado um diálogo entre a fala de Paula e alguns estudos teóricos que tratam da relação entre a atividade do trabalho e a saúde do trabalhador. Além disso, serão utilizados alguns dados referentes ao adoecimento no Brasil e as informações teórico-metodológicas de algumas pesquisas internacionais cujo foco é a saúde do trabalhador ou as condições do trabalho. Ou seja, uma análise que pretende estabelecer um contato entre as vivências individuais, as discussões coletivas e institucionais e as macroinformações sobre o assunto, dada a complexidade de compreender a relação entre trabalho e a saúde do trabalhador.